मैं तो चुरावा लाके में ते Hoje temos um convidado direto da pior fase da humanidade e vindo das profundezas do inferno. Ele deixou o ridículo bigodinho de escova crescer, mas não dá para disfarçar. Então, sem mais delongas, já que ele disse que será curto e breve em suas respostas, vamos à entrevista. Sr. Adolf Hitler. No início do século XX, a sua retórica tomou forma no cenário político da Alemanha, e uma parte essencial dela foi justamente a perseguição de grupos minoritários, incluindo ciganos, judeus e outros. O senhor já percebeu que as suas ideias eram absolutamente ridículas, ou vai precisar de uma reunião no espelho com o seu reflexo para um dia atingir essa concepção? Glaubten, dass Deutschland nur dann gedeihen könne, wenn wir es von Elementen säuberten, die unserer Meinung nach die deutsche Ordnung und Kultur bedrohten. Ich schuf ein reines und starkes Reich, ein Reich, das 1000 Jahre lang herrschen würde. 1000 anos? Que confiança, hein? E você baseou sua previsão em quê? Num horóscopo nazista? Por quê? Adolf, não durou nenhuma década, mas essa ordem que você menciona custou a vida de milhões de pessoas, incluindo cerca de 1,5 milhão de ciganos, vítimas de perseguição, campos de concentração e extermínio. Seu regime se baseava em pseudociência racial e estereótipos. E agora uma dúvida existencial. Quando decidiu invadir a União Soviética no inverno, em pleno inverno, você achou que os seus soldados tinham pele de urso polar? Porque, francamente, em 40 graus negativos, até o seu bigode de escova de dentes teria petrificado. Unsere Wissenschaftler untersuchten die rassische Degeneration und kamen zu dem Schluss, dass Handlungsbedarf besteht. Unsere Soldaten waren diszipliniert, sie waren für jede Herausforderung bereit. Claro, disciplina. Eu tenho certeza que a disciplina ajudou muito quando os seus soldados viraram picolés humanos. E sobre seus cientistas, ou pseudocientistas, eles não passavam de escritores de péssima ficção, tentando vender uma teoria mais furada do que queijo suíço. Nenhuma teoria racial nazista tinha fundamento científico. Krieg ist eine Frage der Stärke und des Willens, nicht der Vorhersagen. Entendi. Então a sua estratégia era baseada na esperança de que o inverno russo tivesse um dia de calor tropical? Interessante, mas, continuando, sua obsessão pela pureza racial não apenas destruiu milhões de vidas, mas também prejudicou a própria Alemanha, pois ao perseguir intelectuais, artistas e cientistas, você tranquilamente jogou fora as mentes mais brilhantes do seu país. Isso faz sentido para você? Outra coisa, como alguém com o carisma de um pepino e um bigode ridículo desses se achou o auge da humanidade? Quais eram os critérios? Palidez nível fantasma e cabelo lambido? Disziplin und Einigkeit waren wichtiger als verstreute individuelle Talente. Alles basierte auf der Wissenschaft. Wir studierten Ethnien, Evolution und Genetik. Baseado em ciência? Qual? Porque o que vocês fizeram foi distorcer conceitos para justificar um grande crime. Sociedades avançam pela diversidade de ideias e talentos. Aliás, parabéns, você conseguiu enganar uma nação inteira com fake news antes mesmo da internet existir. Isso sim é um talento bizarro. Ich wollte nur das deutsche Volk vereinen, ihm ein Ziel geben. Ou seja, Hitler é o pai da fake news. Seu propósito era o quê?
Um plano de conquista mundial mais mal planejado do que viagem de mochilão sem dinheiro? A verdade é que você destruiu a Alemanha e arrastou milhões para o sofrimento. Ich wollte eine neue Weltordnung schaffen. Uma nova ordem baseada na ignorância e no ódio? Seu império, que duraria 1000 anos, como já foi dito, não durou nem uma década. No final, você não construiu nada. Apenas deixou um rastro de ruínas e sofrimento. Bem, já que ele se nega a continuar respondendo mesmo que monossilabicamente, vamos finalizar esta entrevista por aqui. Mas não antes de deixar o nosso pensamento. Desmontar discursos como os de Hitler é um dever histórico, não somente dos perseguidos, mas de todos aqueles que têm a coragem de não se calar. O nazismo não foi apenas um erro político, foi um projeto de destruição em massa baseado em mentiras, manipulação e ódio. Embora pareça absurdo revisitar essas falácias, hoje precisamos lembrar que ideologias extremistas continuam a ressurgir em todas as partes do mundo e em diferentes formatos. Nosso papel é estudar a história para não a repetir. A educação, a memória e o combate à desinformação são nossas maiores armas. E o que aprendemos com isso? Que o extremismo, o ódio e a ignorância só levam ao fracasso e ao sofrimento da humanidade. Hoje, eu tive o desprazer de falar com isso que vocês viram. Este foi o triste e necessário episódio de hoje, que nunca nos esqueçamos do passado para garantir um futuro mais humano. Um abraço e até a próxima sexta.